Presidente, gostaria que nessa minha primeira fala ressaltar a importância de um projeto de lei que foi lido nessa casa hoje e que me traz muita satisfação em ver mais um degrauzinho no avanço de uma das obras mais impactantes que pode ser feita hoje no bairro da Biquinha, que é a reforma da quadra poliesportiva no bairro. O bairro da Biquinha é um bairro emblemático, é um dos maiores bairros da cidade de Valença, é um bairro de gente trabalhadora, gente honesta, e qualquer alcance de obra lá, eu me sinto participativo, feliz e realizado nessa minha curta carreira política, porque quem acompanha um pouco de perto sabe que boa parte, se não a maior parte do meu trabalho é dedicado àquele bairro. E, por vezes, a gente não é reconhecido. Isso é da dinâmica da política. A gente que está dentro aqui das quatro linhas, a gente tem que se virar nos 30 e dar o resultado, porque o povo é muito carente de resultados em uma terra em que poucas são as pessoas que são realmente tocadas pela mão do serviço público. Então, quando a gente vê mais um avanço, e eu estou numa fase com relação a esse governo que já tenho total descrédito, de que só acredito vendo, né? Que é uma fase em que vejo muitas coisas irem até um certo ponto, mas na fase de execução elas não acontecem por pura e exclusivamente falta de competência de gerenciamento de serviço público que é implementada na Prefeitura de Valença hoje. E poderia enumerar aqui vários casos e desafio qualquer um aqui que possa falar de qualquer uma das pastas hoje estabelecidas no município em que a gente possa falar de forma confortável que tenha êxito gerencial, principalmente nesses 6 primeiros meses. Então, é com muita felicidade que vou para casa hoje, já espalhei no grupo da família, já espalhei no grupo do bairro que a gente organiza aqui, que a gente avançou mais um degrau na implementação da quadra da Biquinha. Mas daqui a pouco, presidente, vamos votar as contas do prefeito, e eu queria sempre deixar bem claro, já votei contra o parecer do relatório, né? Achei que foi até um relatório bem montado pela comissão, pelo relator, o vereador Bernardo, mas me reservo ao direito de me posicionar contra, porque acho que nesse momento, a gente, enquanto faz análise de contas de Tribunal de Contas, a gente não pode correr o risco de se contradizer. Eu não posso chegar aqui hoje e falar que acompanho o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas é isso, aquilo, se eu já votei em 2 contas contrariando o próprio tribunal. Eu acho que eu estaria me contradizendo, presidente, se eu fizesse diferente do que fiz nos 2 últimos anos. Porque em 2017 as contas do prefeito Fernandinho Graças foram rejeitadas e eu, ainda numa esperança de que esse governo fosse deslanchar, aprovei, contrariando o Tribunal de Contas. No ano de 2018, as contas do prefeito Fernandinho Graças foram reprovadas e eu aprovei, contrariando o Tribunal de Contas. Agora, no ano 2019, não vejo mais motivos políticos para que eu possa acreditar nesse governo, que é um governo que não tem criado qualquer tipo de expectativa no valenciano. As contas de 2019 vieram com ressalvas gravíssimas, e quem conseguiu entender o objetivo, principalmente do Ministério Público Especial de Contas, que é quem ditou as contas, viu que foi um voto de misericórdia do tribunal, tendo em vista a sensibilidade dele com relação à pandemia. Porém, eu não poderia nunca fazer com as mesmas vistas do tribunal, porque acompanhei de perto toda essa engenharia da má gestão implementada no ano 2019, que se seguiu a 2020 e que hoje a gente experimenta de forma amarga o remédio da incompetência que é ofertado ao povo valenciano. Então, sem querer antecipar meu voto, porque ainda vou justificá-lo e separei vários pontos, presidente, inicio essa primeira fala com relação à votação, dizendo que falar que está acompanhando o tribunal enquanto as contas são aprovadas é fácil, porque é usar do subterfúgio e de um escudo para poder suavizar a sua posição política. Essa votação é estritamente política, ela não é uma votação técnica. O tecnismo, ele é emprestado pelo tribunal, mas essa casa tem autonomia, cada vereador tem autonomia,
e pode sim tomar os rumos que entende na proteção do povo valenciano. Acho temerário, inclusive, quem se contradiz no sentido de falar que no oba-oba do tribunal, porque enquanto o tribunal foi contra, aí fomos a favor. E agora que o tribunal é a favor, vai no bloco do vai quem quer e aí vota também. E ainda faço uma ressalva dos vereadores de primeiro mandato, porque eles não presenciaram e não viram de perto o que nós vimos. Então, posso falar com propriedade que o meu voto ele é permeado de sabores experimentados num governo que se arrastou por 4 anos, num governo em que nós, a casa, e os vereadores que aqui estiveram, os que foram reeleitos e os que não conseguiram chegar, puxamos com corda pesada, uma máquina lenta, um governo não colaborativo com essa casa, um governo que só sangrou a vida desses vereadores aqui, que por várias vezes precisavam se humilhar para ter uma lâmpada trocada. Um governo em que essa Câmara, na gestão do vereador Saulo e depois do vereador Fábio Antônio, socorreu com recursos do Legislativo, porque nem folha de pagamento chegou a alcançar em um certo momento. Um governo que, no primeiro ano dessa casa, se não fosse a Câmara, não teria a maternidade, que hoje está aí e atende de forma tão boa a população valenciana. Um governo que, se não fosse essa Câmara, não teria uma rua asfaltada em todos os 4 anos passados da vexatória condução feita pelo prefeito Fernandinho Graça, que teve um êxito, e eu não tenho dúvida nenhuma disso, se esse prefeito está reeleito, deve aos 12 vereadores, não, mas aos vereadores que o apoiou e o que puxaram pela mão para que ele pudesse ser reeleito. Porque foi duro para os vereadores ter que olhar no olho do povo e ter que pedir voto para esse prefeito. Eu não quero passar mais por isso. Eu quero ser, e aí falo olhando para você, valenciano e valenciana, a força política emergente que vai fazer com que a nossa cidade possa ter de novo a esperança de dias melhores. Eu quero ser a oposição programática, não a oposição do revanchismo. Não tenho nada pessoal contra ninguém, contra o prefeito, contra os secretários, mas eu quero ser a esperança que essa cidade pode ter de pessoas que ainda acreditam numa cidade de trabalhadores, que acreditam numa cidade que tem como a sua raiz a força de um povo que foi miscigenado por imigrantes, por índios e por negros. Essa é a Valença que nós todos vamos lutar para ter de novo. E eu quero estar à frente desse processo de renovação da política, com uma forma muito clara, me opondo ao que hoje é apresentado. Então, o meu voto será nesse sentido, me colocando de forma vertical como uma oposição programática, como uma opção de oposição madura, tranquila e que é capaz de poder levar os rumos de nossa cidade de Valença para onde ela deve ser. Mas, volto ainda, presidente, aproveitando mais do meu tempo para justificar do voto no momento oportuno. Obrigado.